A graça e a paz. Meus irmãos, deixar uma breve experiência. Aconteceu em uma igreja onde eu e meu esposo teve a direção de servir como obreiro. Nós não tínhamos sido ungidos ainda a pastores, mas começamos a perceber que a unção de Deus estava nos acompanhando através de sinais que o Evangelho diz, né? Que o Evangelho de Deus é poder. E através de sinais e maravilhas é confirmado, né? Que Jesus também operou sinais e os apóstolos. Então, está ali no Novo Testamento essas experiências. Havia uma obreira de 60 anos de idade na igreja Unção e Fogo, uma igreja pequena pentecostal. E esta obreira servia ali há alguns anos, segundo o que me falaram. E ela então foi passar uma profecia para mim, e nela passar essa profecia, eu senti uma onda assim, ó, na frente assim da minha testa, e ali era aquele dom chamado discernimento de espírito. Quando eu e meu esposo também estava em casa, passado o tempo, eu estava em oração a respeito dessa situação. E ele falou, estou sentindo uma sensação ruim no mundo espiritual, nós em casa. E eu falei, eu também estou sentindo, como se fosse morte. Aí a gente falou o nome de várias pessoas e quando falou o nome desta obreira, a gente sentiu que era com ela. Subimos rapidamente para a casa dela, batemos no portão. E quando nós chamamos ela, ela abriu e nós começamos a contar aquilo para ela. E nisso ela já se manifestou com garras para trás, dizendo, eu sou o espírito da morte, eu quero o coração. Dando continuidade, que meu filhinho acordou aqui, mesmo ele brincando, acredito que não vai atrapalhar não. Essa obreira continuou falando na boca dela com uma voz muito grossa, que não era a voz dela, não parecia a voz dela. E eu olhei para o meu esposo, chegamos a pensar em algum momento, que nós conversamos sobre isso depois, e será mesmo? Na mente, assim, naquela hora que ela estava ajoelhada, ela manifestou ajoelhada com as garras para trás, com uma voz muito grossa, dizendo, eu quero o coração dela. O demônio, o diabo, né, que veio, senão para matar, roubar e destruir, que está lá em João 10, confira na sua Bíblia. Ele veio com essa missão, ele é à toa, ele não tem nada para fazer a não ser destruir vidas, acabar com os servos de Deus e cegar pessoas para que não conheçam a verdade. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Sinais e maravilhas, essas operações, a qual eu venho falando aqui, uma experiência ou outra, é o poder do Evangelho. É necessário ter isso sim, para quem tem menos fé, para quem desacredita. Irmãos, essa obreira também, a irmã da igreja, chegou até a mim, e essa irmã até me respeitava muito e falou comigo, olha, ela já teve envolvimento na obra de macumbaria, já mexeu com essas coisas. O passado da pessoa não importa, importava o que ela estava fazendo naquele momento. Então a gente fez um mapeamento, descobriu as legalidades e ali começamos um programa. Falando agora, voltando aqui, falando na palavra de Deus, né? 1 Coríntios 12, é onde está listado esses dons espirituais. Esses dons espirituais, a Bíblia fala que a gente tem que buscá-los. A gente tem que buscá-los. Muitos deles eu recebi sem saber nem o nome, mas por pedir Deus, usa-me, fala comigo, que eu seja um instrumento em tuas mãos. Ouvia tanto louvor que as minhas orações eram bem parecidas com alguns louvores, como aquele lá da Aline Barros, sonda-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Porque quando a gente torna uma canção em oração, é como, né, se fosse um conhecimento também da palavra de Deus, que é inspirado pelo Espírito de Deus. E então eu orava assim. E acabou que alguns dons manifestou na minha vida. Meu esposo, ele buscava muito aprender sobre isso, porque ele foi até revelado que vai ensinar sobre essas coisas. Ele tem até um canal no YouTube também ensinando o pouco, né, que ele já sabe. E nisso ele também me ajudou a entender melhor, a saber explicar, saber falar os nomes. E é importante ler na Bíblia, né, sobre os dons espirituais, para a gente não ficar só nas nossas palavras, mas ter uma confirmação, porque a Bíblia, né, ela é